Deus pelo tempo que tivemos hoje pela manhã. Tão precioso, partir do pão, a direção que o Senhor nos deu nos cânticos, na adoração, uma adoração quieta, focada. E como agradecemos, Senhor, por estar alcançando mais disso entre os irmãos. E digo isso porque os irmãos sabem que há muitos anos tenho tido o privilégio, a graça de cooperar nessas conferências aqui em Contagem. E junto com os irmãos, nos momentos em que estive presente, foram vários, experimentamos várias situações. Então, sou muito grato, Senhor, pessoalmente falando, de ver como o Senhor tem alcançado lugar nessa questão da adoração, da quietude do coração, do foco na adoração. E realmente o Senhor nos deu um tempo muito precioso nessa manhã, quando adorávamos o Senhor e partimos o pão, e também quando nosso irmão repartiu a palavra conosco nesse período. Graças a Deus por tudo isso. Vamos abrir nossas Bíblias novamente, no Evangelho de Lucas, e hoje vamos ao capítulo 19. Desculpa, eu vou precisar da ajuda dos irmãos para remover 2 carros, porque nós estamos sem água e o caminhão-pipa vai encostar para abastecer a água e nós estamos com 2 carros precisando ser removidos. Um é de placa PYN 3944 e o outro HQJ 1280. HQJ 1280, tá bom? Hein? O primeiro é PYN 3944, tá bom? É um Fiat. Tá bem? Obrigado, irmãos. Desculpa. Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E leiamos a partir do verso 11. Essa aqui é chamada a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste assim o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10.
Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar. Querido Pai Celestial, apresentamos uma vez mais a Tua santa palavra lida e a colocamos, a entregamos nas Tuas santas mãos. Suplicamos a plena provisão e suficiência do ministério do Teu Espírito Santo para nos habilitar a compreendê-la, guardá-la, responder a ela, para que o Senhor obtenha de nós aquilo para o que nos tem chamado. Confiamos, Senhor, em que Tu mesmo tomará o Teu lugar nesse ambiente, promovendo entre nós um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor mesmo possa falar aos nossos corações. Assim oramos, esperando tudo de Ti, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estou claramente convencido diante do Senhor que, antes que entremos nessa preciosíssima parábola, nós façamos algumas aplicações específicas do que dissemos ontem. É claro que nós não iremos retornar especificamente a nada do que já dissemos, mas vamos buscar fazer aplicações que realmente sejam de ajuda, de encorajamento para a nossa jornada espiritual. E assim, então, vamos fazer alguma recordação daquele capítulo 5 de Lucas. Você, se quiser, pode tê-lo aberto aí, embora, como disse, nós não vamos refalar o que já falamos ontem. Mas ouça com atenção. Quando o Espírito Santo ordenou a vida de Lucas e a pena de Lucas para escrever isso que nós chamamos de capítulo 5, sabendo que o texto é corrido na língua original, sem divisão de capítulos ou versículos. Mas então o que nós temos aí como capítulo 5, esses 4 cenários conjugados, eles formam de uma maneira única uma mensagem que nós então ontem compartilhamos. 4 estágios. Cada cenário aponta para um estágio, no que nós podemos chamar de a preparação para os vasos do testemunho do Senhor. Isso foi então o título, digamos assim, que demos ontem. Então vimos que naquele capítulo 3, vamos pensar ainda antes, o que não fizemos ontem inclusive, capítulos 1 e 2. Um grande comentarista das Escrituras, vou citar um nome para que você possa obter a ajuda dele, embora infelizmente seus escritos ainda estão apenas em inglês. Ele se chama Alfred Plummer. Ele tem um excelente comentário sobre Lucas, mas de muita erudição, aborda muitas questões técnicas, mas é muito devocional. Então, ele chama os 2 primeiros capítulos de Lucas de o Evangelho da Infância, porque eles são exclusivos de Lucas. Lucas muito provavelmente recebeu aquelas informações de Maria, a mãe de Jesus, que pôde retratar com todos aqueles detalhes. E alguns você vê ali que só ela poderia saber. Então, Maria certamente foi a fonte de Lucas para o chamado Evangelho da Infância, brilhante, maravilhoso, único, onde nós vemos aquelas cenas magníficas daquele bebê de Belém, envolto em fraldas e deitado numa manjedoura. Ah, se as hospedarias de Belém soubessem quem estava ali, todas as portas de todas as hospedarias seriam abertas para ele. Mas não foi achado lugar para ele naquela hospedaria. Então nós temos aqueles 2 capítulos tão preciosos, aquele odrezinho, bebê, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez. O Verbo encarnado, Deus Emanuel, em fraldas,
deitado em uma manjedoura. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Então, aqueles 2 maravilhosos capítulos, o pequeno odre de Deus, crescendo em sabedoria, estatura e graça. Então, nós chegamos ao capítulo 3. Agora, aquele odrezinho é um odre maduro, 30 anos de idade, um homem. E quando ele se apresenta a João, chamado Batista, para que então ele fosse se identificar com pecadores pelo batismo, embora ele não tivesse pecado, ele então diz a João, o Batista: deixa por enquanto, nos convém cumprir toda a justiça, o que ele faria 3 anos e meio à frente, na cruz do Calvário. Então ele entra naquele rio, o Jordão, para se identificar com a humanidade que ele iria redimir. Quando esse odre do prazer de Deus, 30 anos de idade, um homem, nunca perca isso de vista. Não estamos falando de um super-homem, não estamos falando de uma mistura de Deus com homem, nós estamos falando de alguém que é plenamente humano, ao mesmo tempo que é certamente o Deus eterno, o Filho de Deus. Então, quando ele entra no Jordão, o que acontece? Os céus não se podem conter. Então, os céus se abrem e aquela voz é ouvida: tu és o meu Filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. Então, ele é o odre em que o Pai se deleita. Capítulo 3. No capítulo 4, ele é o odre da palavra, porque, aliás, ele é a própria palavra que se fez carne. Então, quando ele abre a sua boca, a primeira coisa que ele tem a dizer publicamente, pregando, sua primeira palavra é: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos cativos, para libertar os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha aquele rolo do livro que foi dado a ele, de Isaías 61, e diz: na sinagoga de Nazaré, sua cidade, hoje se cumpriu essa escritura. Meus amados irmãos, o odre da palavra. E o que nós temos no capítulo 5, então? Nós temos um processo para que esse que é o odre, no singular e com O maiúsculo, ele então prepare odres para que possam ser para o testemunho do Senhor, assim como ele é para o testemunho do Senhor. Hoje de manhã nós ouvimos aquele lindo versículo de João, que diz: o zelo de tua casa me consome. Então, Lucas colocou em um único capítulo 4 eventos sequenciais, que nos dão de um modo único. Você não irá encontrar isso em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Por isso nós destacamos esse capítulo. E vamos fazer as aplicações confiando no Senhor, como disse, que nós não tivemos tempo ontem de fazer. Fizemos uma grande panorâmica e hoje faremos aplicações mais específicas. Desses 4 estágios, que todos aqueles que foram chamados pelo nosso Senhor. Lembra-se de Marcos 3? O Senhor subiu ao monte, passou aquela noite de oração, e então ele chamou os que ele mesmo quis, para estarem com ele e os enviar a pregar. Você vê essa sequência? Marcos 3, versos 13 e 14. Então, o que está acontecendo no capítulo 5 é isso. Aqueles que ele chamou, ele então está preparando-os para que eles sejam vasos do testemunho. Agora, meus irmãos, o primeiro relato tem a ver com Pedro. Nós já examinamos ontem. Faremos apenas as outras aplicações. Mas os outros relatos têm a ver com outras pessoas, não é assim? Um leproso, um paralítico e Mateus, que seria também um dos 12.
Quando nós olhamos os 4 relatos, nós temos tanta clareza em vermos aqueles estágios que nós comentamos. E nós chamamos então, apenas para intitulá-los novamente. E veja a sequência deles. E veja que esse é um processo absolutamente indispensável em cada vaso do testemunho do Senhor, que somos nós, porque também fomos chamados, também somos discípulos do Senhor, também fomos chamados com o mesmo propósito para o testemunho do Senhor. Lembra que João disse exilado em Patmos? Que ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Então o Senhor glorificado é descrito naquele capítulo 1 e 7 igrejas, capítulos 2 e 3. Porque elas são os candeeiros, elas são o testemunho do Senhor. Candeeiros. Então o Senhor vai passar os candeeiros pela prova ou pelo fogo. Por isso seus pés, aquilo que toca a terra, são como bronze polido, como que refinado numa fornalha. O testemunho de Deus sendo apurado naquelas 7 igrejas. Por isso seus pés são descritos assim. É aquilo que toca a terra, fala do seu testemunho. Então, desde Éfeso até Laodiceia, cada uma daquelas assembleias é examinada pelo Senhor, é encorajada pelo Senhor, é corrigida pelo Senhor. Exortação sempre tem essas 2 funções, sempre. Essa palavra paraklesis, consolação, traduzida em algumas versões, na língua original, ela fala das 2 coisas. Ela tanto fala de exortação, quanto fala de consolação. Nós podemos dizer que o Espírito Santo, quando é referido como Paráclito, na imensa maioria, eu nunca vi uma outra versão em português, acho que não existe, que traga uma outra tradução para a palavra Paráclito que não seja consolador, certo? O Espírito Santo, em todas as versões. Mas estaria absolutamente correto se essa palavra Paráclitos fosse traduzida por exortador. Compreende? Porque é exatamente a mesma palavra na língua original. E o Espírito Santo cumpre essas 2 funções. Ele não é apenas o consolador. Ele é o exortador que consola. E é o consolador que exorta. Graças ao Senhor por esse seu duplo ministério. Porque carecemos dos 2. Então, quando nós chegamos ao capítulo 5, nós vamos ver esses estágios que todos os vasos chamados para o testemunho do Senhor têm que passar. Então vamos às aplicações. O que nós vimos ontem sobre Simão Pedro? Tudo que você já sabe. Ele entrou naquele barco com o Senhor, a pedido do Senhor, o barco foi afastado da praia, ele pregou daquele barco, pediu para que ele o afastasse para águas mais profundas, fez aquele movimento soberano abaixo da superfície, quando Pedro nada sabia, nada via, mas lá estava o Senhor se movendo, porque Pedro havia voltado para onde ele tinha sido tirado. O Senhor já havia dito: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, mas eles voltaram à pescaria. Quando o Senhor os chamou, é dito na narrativa de Marcos 1 e Mateus 4, que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Isso é verdade para Pedro, verdade para André, o seu irmão, eram sócios, né? E verdade para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também eram irmãos, 2 pares de irmãos, e que também eram sócios, os 4. E os 4 foram chamados com o mesmo chamamento: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E os 4 voltaram à pescaria. Não sabemos por quê. Mas então aí está o Senhor, que os chamou. Então o Senhor fez aquele movimento, e nós sabemos o resultado, como vimos. Pedro se prostra aos pés do Senhor, e ele diz: Senhor, agora não mais mestre, como vimos, mas Senhor, retira-te de mim, que eu sou um pecador. Então, sobre esse primeiro evento, que fala sobre a necessidade indispensável que cada vaso chamado pelo Senhor para o seu testemunho tem de avançar em novas e mais profundas convicções de pecado. Vou colocar a mesma frase de outra forma. Nova e profunda convicção de quem somos por natureza. Meus irmãos, nunca percamos de vista essa necessidade.
Porque é uma tendência de pensarmos mais ou menos assim: antes eu era isso e aquilo. E certamente éramos. E a Bíblia fala muito do que nós éramos. Efésios 2, Tito 3, 1 Pedro 3, há muitas listas, Romanos 1, 2 Timóteo 3, há listas terríveis do que éramos por natureza. Mas nós éramos, nós pensamos. Agora nós somos o quê? Graças ao Senhor. Somos filhos de Deus. Mas aí a próxima questão. A obra está completada? O que será que Paulo quis dizer com eu sei muito bem, que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7. O que será que ele quis dizer em Gálatas 5,16? Andai no Espírito, jamais satisfareis a cobiça, a concupiscência da carne, porque a carne milita, tempo presente, não é militava, não é militou, é a carne milita contra o Espírito. E assim também o Espírito milita, luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais, ouça com atenção, não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Paulo está dizendo que mesmo na vida dos filhos de Deus, aliás, só os filhos de Deus têm essa batalha, os que não creem no Senhor não têm, porque os que não creem no Senhor não têm duas naturezas, só tem uma natureza, a natureza adâmica caída, que os rege, que os domina, que ocupa sua mente, suas afeições, seu coração, suas escolhas, toda a sua vida, suas prioridades. Mas o cristão tem duas naturezas. Então, só o cristão conhece essa batalha. Então, o que é necessário para que avancemos nessa batalha? Primeiro passo, cada vez mais profunda convicção de quem somos por natureza. Os irmãos compreendem isso? Então aí está a experiência de um discípulo, não só encontrado pelo Senhor lá em João capítulo 1, ouvindo aquela linda frase que já citamos ontem, ouvindo um tu és esse aí, o filho do João, o João ninguém, instável, pequeno, serve para nada. O máximo que você pode ter no final da sua vida é uma lápide na sua sepultura com a inscrição: aqui já Simão, o filho do João, o melhor pescador da Galileia. Esse é o melhor que ele poderia obter. Então o Senhor vai dizer: tu és Simão, mas tu serás Cefas, ou Pedro, uma pedra. Então, meus amados irmãos, isso já tinha acontecido. Em segundo lugar, o chamamento para o discipulado, deixa as redes, já tinha acontecido. Mas agora está aí Pedro, você vê? Carecendo de mais uma intervenção do Senhor. E também gostaria que você pensasse, guardasse essa palavra intervenção. Quantas intervenções o Senhor tem feito em nossas vidas. Movimentos soberanos, abaixo da superfície, para que nós possamos ter novos encontros com a glória do Senhor. Então vamos a algumas aplicações desse primeiro evento. Quando Pedro se dobra aos pés do Senhor naquele barco e diz: retira-te de mim porque eu sou um pecador, nós temos ali aquele sentimento dúbio. Ele se vê tão indigno, ele se vê tão inadequado, ele se vê tão dividido, até mesmo porque o Senhor mandou que ele lançasse redes, mas ele lançou apenas uma rede, dividido. Mas por outro lado, ele se vê tão atraído pelo Senhor. E não é esse um sentimento dúbio que na nossa jornada com o Senhor frequentemente experimentamos? Não é esse retira-te, mas podemos assim dizer: deixe o seu endereço comigo, porque eu sou nada sem ti. Então, meus irmãos, na nossa jornada espiritual, quanto mais tivermos clareza de quem somos diante do Senhor, em ti está o manancial da vida e na tua luz nós vemos a luz, mais nós seremos guardados nessa batalha espiritual da carne com o Espírito. Todos nós somos uma obra incompleta,
Que necessidade nós temos? Que na medida em que o Senhor nos enche de luz, nós então possamos estar aos seus pés, para que então esse processo de substituição ocorra na nossa experiência com Ele. Faca afiada de 2 gumes. Você se lembra? Hebreus 4:12. Significa que quando o Senhor nos fala a sua palavra, por um lado, vamos chamar de o primeiro gume, visa remover aquilo que está em nós, os discípulos do Senhor, que impede que Ele alcance mais espaço em nossa vida e em nossa jornada com Ele. Porque a grande questão, irmãos, a questão mais essencial, não é exatamente quanto nós temos do Senhor. Ouça isso. A questão mais essencial é quanto o Senhor tem de nós. Você certamente já ouviu falar de Andrew Murray, um preciosíssimo servo do Senhor, que realmente viveu uma vida derramada aos pés do Senhor. Não há como você ler os mais de 200 comentários e livros escritos por Andrew Murray sem que você também se derrame aos pés do Senhor. Graças a Deus, alguns deles estão traduzidos já em português. E esse irmão, com toda a sua vida devocional que então tinha diante do Senhor, ele tem um entendimento tão claro sobre a questão da jornada espiritual, da maturidade espiritual, que ele diz assim: nosso Senhor está e estará sempre disposto a ir conosco até onde nós estivermos dispostos a ir com Ele. Realmente é uma frase para nós pensarmos 1 hora num quarto fechado aos pés do Senhor. Até onde temos estado dispostos a ir com Ele? Porque Ele irá conosco até onde estivermos dispostos a seguir com Ele. Nós podemos dizer não. Nós podemos manter repartições, departamentos em nossa vida interior que nós não queremos que o Senhor toque. Ilhas e recantos de refúgio. Lugares, e você sabe o que eu estou dizendo, lugares de prazeres secretos. Meus irmãos, quantos homens cristãos, por exemplo, são atormentados com essa questão de pornografia? Lugares secretos de prazer esdrúxulo, que ofendem, maculam a nossa vida e jornada com o Senhor, que ofendem o Espírito Santo, que o restringem em sua jornada conosco, para citar um exemplo. Quantas coisas temos mantido em nossas vidas, se é que temos mantido? Por isso disse quantas coisas, são muitos itens, são tentáculos como de um polvo, que tem buscado agarrar as nossas vidas e nos manter ali, como escravos delas. 3 áreas aqui gostaria de citar para os irmãos, para que nós nos examinemos nessas aplicações que, com a ajuda do Senhor, nos dispusemos a fazer nessa noite. Pense comigo. Pecados habituais. Você sabe o que isso quer dizer, não sabe? Que grudam na nossa experiência, mesmo como filhos de Deus, como um papel de bala na sola do sapato. Pecados habituais que impedem que nós avancemos mais com o Senhor. Segundo elemento, relacionamentos inadequados. Como é ampla essa questão dos relacionamentos inadequados. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo, de modo geral, um cristianismo água com açúcar, sem nenhuma mensagem de comprometimento mais clara. Isso tem, e falo aqui como um membro dessa nação, vendo a igreja na nossa nação, de modo geral, isso tem sido verdadeiro motivo de tormento para o coração de muitos de nós. A graça tem sido levianizada. Quase que a palavra graça, e em muitos contextos isso é absolutamente verdade, não tem nem o quase. A palavra graça já foi substituída por libertinagem, substituída por tudo pode, tudo é válido.
Isso tem dado lugar a vidas hedonistas. Sabe o que isso significa? Meus irmãos, mais de uma vez, tristemente, nós ouvimos história, uma delas é recente, de um casal cristão que viveu com o Senhor, serviu o Senhor. Então, numa manhã, a esposa acorda e diz para o seu marido: eu quero o divórcio. Por quê? O que está acontecendo com você? Ele disse, e ela disse: eu preciso ser feliz. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa geração hedonista. O significado de compromisso, o significado do próprio elo conjugal, o significado do compromisso uns com os outros, ele tem sido quase que totalmente perdido no que concerne a esfera de profissão cristã. Agora, meus amados irmãos, nós somos chamados com um privilégio tão imenso de sermos vasos do testemunho do Senhor. Quanto nós precisamos levar cada uma dessas coisas diante do Senhor para que Ele nos examine. Antes que venha, que chegue o dia, já marcado para todos nós, é bondade de Deus, é juízo familiar. Não vai decidir se nós somos salvos ou não, se nós ocuparemos, como nosso irmão nos lembrou, esses quartos celestiais que se referem particularmente à pessoa do Senhor e não a ambientes, né? Ele é a casa de Deus. Esse juízo não se refere a isso. Esse tribunal de Cristo que Paulo descreve em 2 Coríntios 5 é um tribunal que se refere e que examinará a resposta que cada um de nós deu àquilo que nos tem sido confiados. Então, quando entrarmos no estudo da parábola das 10 minas, voltaremos a isso com mais cuidado, você vai ver que aquele que recebe uma mina, como todos receberam uma mina, 10 minas, 10 servos, uma mina para cada servo, ele tem uma visão totalmente inadequada do seu Senhor. Ele diz: és um homem severo. Eu sei que tu és um homem severo. Eu sei que você é aquele que vai buscar colheita onde nem semeou. Mas, meus irmãos, a visão desse servo que recebeu essa mina estava completamente equivocada. O nosso Senhor não é um homem austero. A palavra no original aí é austero, é a mesma palavra no grego, aliás, austeros. Sabe o que significa? Uma pessoa de um temperamento mau, uma pessoa de uma conduta má, uma pessoa rigorosa, uma pessoa mal-humorada. Imagine isso. Eu sei que tu és um homem austero, que ceifas onde não semeaste. Por isso, eu escondi minha mina num lenço. Depois, mais tarde, amanhã, compartilharemos esses detalhes. Mas, irmãos, qual é a visão que temos tido daquele que nos chamou? Daquele que nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Porque é essa visão que determinará qual é a condição dos nossos corações em nossa jornada com Ele e, então, consequentemente, qual é a condição do nosso serviço a Ele, ou o que faremos com a nossa mina. Então, pecados habituais, repetindo, para você pensar diante do Senhor. Vá para o seu quarto, tranque a porta depois de você, como o Senhor diz, e ore sobre esses assuntos. Senhor, eu tenho sido enredado por pecados habituais, em pensamentos, em intenções, em motivações. Senhor, eu tenho tido algum tipo de relacionamento inadequado, que fere teus princípios. Porque hoje, meus irmãos, há assembleias que se chamam cristãs, que estão dizendo que não há problema nenhum nisso, que qualquer tipo de relacionamento é válido. Relacionamentos inadequados. E terceiro elemento, coração dividido. Como foi o de Pedro nessa experiência. Ele viu que o seu coração estava dividido. Por isso ele diz: retira-te de mim, porque sou um pecador. Agora, sabe o que ele ouviu do Senhor?
para completar essa primeira aplicação aí. Que lindo, meus irmãos. Ele ouviu, não temas. Não é maravilhoso? Porque, meus irmãos, o que nós faríamos com aquilo que na luz do Senhor nós veríamos dentro de nós? Hein? Sabe o que aconteceria conosco? Sem esse não temas, nós seríamos os primeiros, a fila da frente para encher os hospícios. E vou te explicar por quê. De novo, porque o mundo tem apenas uma natureza. Por isso o Senhor disse, os filhos das trevas, escute bem, são mais sábios na sua própria geração do que os filhos da luz. Compreendeu o que o Senhor quis dizer? Ele está dizendo, eles só vivem isso, só enxergam isso e a isso se entregam de todo o coração. É claro que tem consequências, não é? Mas eles só têm esse alvo. Agora nós, se realmente cremos no Senhor e recebemos o Espírito Santo de habitação, então nós temos agora um conflito. Compreendeu? A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então para o mundo não há relacionamentos inadequados. Para o mundo há ai daquele que pisar no meu calo. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. Não é assim? Ai daquele que cruzar o meu caminho. Isso é o mundo. Mas nós, se temos a natureza de Deus, o Espírito que milita contra a carne, então ele nunca se contentará com isso. Ele sempre estará falando a nós. Então conflito, confronto em todo o tempo, até que nós fôssemos para o hospício, em loucura, não dando conta de nós mesmos, das nossas coisas, da ebulição dentro de nós. Não é assim? Meu irmão, se você não conhece isso, eu temo que você não seja um cristão e ainda não tenha nascido de novo. Porque essa é a vida normal de um cristão. O Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tão claro, não é? Então, graças ao Senhor, aquele discípulo, assim como nós, quantas vezes já nós ouvimos do nosso Senhor essa mesma frase: bendito seja o seu nome. Não temas. Não temas. Quando João se viu como um nada diante da visão do Cristo glorificado, o que aconteceu? Ele caiu de novo, mais um. Ele caiu aos seus pés como morto. Então ele vai descrever e diz que ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, qual é a primeira frase? Não temas. Meus irmãos, bendito seja o Senhor. Eu gostaria de ler um texto, ainda fazendo essa aplicação. Abra, por favor, comigo, em Oséias capítulo 11. Sabe qual é o motivo desse não temas? Oséias, profeta Oséias, capítulo 11. Escute esses primeiros versos. Oséias, capítulo 11. Verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu o amei. E do Egito, sim, foi de lá. É daí que nós éramos cidadãos. Do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença, fugiam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, levantando ídolos em todo monte alto, em todo outeiro. Isso fala tanto da nossa jornada também, não é? Ídolos interiores, ídolos espirituais, ídolos intelectuais, ídolos filosóficos, ídolos morais. Queimavam incenso às imagens de escultura. Mas olha o verso 3. Todavia, eu ensinei a andar
a Efraim. Oh, que linguagem doce, meus irmãos. Isso foi verdade, continua sendo verdade para todos nós que pertencemos ao Senhor, não é? Tomei-os nos meus braços, mas eles não atinaram, não perceberam que eu os curava. Não há como ser mais doce a linguagem, não é? Da filiação, do amor incondicional, da beleza do nosso chamamento, irrevogável, irreversível. Verso 4: atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. E ouça, e eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Aquilo que coloca em um animal tão lindo, né? Forte, vigoroso como um cavalo, que poderia destruir vários homens ao mesmo tempo, sem fazer muita força, não é? Mas quando o pequeno freio é colocado em sua boca e ele é treinado, então toda aquela força está sob controle, sob domínio, não é? Então, jugo sobre as suas queixadas. Nós éramos assim dominados, éramos assim escravizados, jugo sobre as queixadas, e nós não podíamos fazer nada. Nós estávamos, irmãos, domesticados pelo pecado. Certa vez, sabemos disso se conhecemos nossa própria experiência, né? Mas ouvi um relato bastante interessante e bonito de Rodrigo mesmo, em um outro evento, que um irmão, antes de conhecer o Senhor, ele tinha o hábito de roubar. E depois de ele ter conhecido o Senhor, realmente nascido de novo, ele disse assim: hoje, habitado pelo Espírito Santo, ainda, quando vejo uma certa oportunidade, digamos assim, as minhas mãos coçam. Percebe, irmão? E por que ele falou isso? Porque ele queria roubar de novo? Porque ele continuava roubando? Não. Sabe por quê? Porque isso que a Bíblia chama de pecado, no singular, é uma árvore que produz vários frutos, que a Bíblia chama de pecados, no plural. E essa árvore, pecado, ela nasceu com a queda do homem no jardim, quando ele foi alienado de Deus. E quando isso aconteceu, ele morreu no seu espírito, no sentido da sua relação com Deus, mas o seu espírito continuou aberto para a relação com as trevas. Mas ele está morto para a relação com Deus. A sua alma foi completamente desordenada, seus pensamentos desorientados, seus sentimentos todos confusos, sua vontade adulterada. E o seu corpo foi contaminado pelo pecado. Paulo descreve isso, não vamos ter tempo para isso, em Romanos capítulo 7. A lei do pecado e da morte que habita na minha carne, incluindo o corpo. Em outras palavras, meus irmãos, esse primeiro passo que compartilhamos ontem, uma profunda e cada vez mais profunda convicção e convicções do pecado que habita em nós, de quem somos por natureza. É só isso que é capaz de nos guardar em uma relação sadia, amorosa, vital, sem impedimento com o nosso Senhor. Então, na medida em que isso ocorre, então na sua luz, vemos a luz. O pecado, repetindo, quando o homem caiu, ele permeou a urdidura e trama do tecido humano. Isso significa o espírito humano, a alma humana e o corpo humano. Mas bendito seja o Senhor. Quando Ele nos redimiu, Ele também nos redimiu nas 3 esferas. Por isso, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: o Deus fiel é Deus, e esse Deus fiel, Ele vos conservará íntegros e irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este corpo também foi comprado,
Mas é fato que nele ainda habita a lei do pecado e da morte. É claro. Por isso, inclusive, externamente, ele está se degenerando a cada dia, não se fortalecendo a cada dia. Não é? Então, meus irmãos, quão importante isso é. Que nós não percamos isso de vista. Para nós não transformarmos a graça de Deus em leviandade, em libertinagem. Agora, essa história de amor, descrita nesse livro, de Oséias 11, onde nós estamos lendo, ela conclui assim, vamos só até o verso 5. O final do verso 4, ainda não lemos, diz assim, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito. Isso é uma maravilhosa bênção, você não acha? E foi isso que aconteceu com o povo mesmo, literalmente, o povo da aliança, não foi? Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, foi só caminho de ida. Não tinha caminho de volta. Não é? Graças a Deus. Assim, o batismo, que é realizado com realidade espiritual, tem esse significado para nós. Nós nunca encontraremos de novo lugar no Egito. Nunca. É impossível. Se tentarmos, como já usamos essa figura, inclusive aqui algumas vezes, é como você tentar colocar uma chave que já teve os seus dentes serrilhados em uma fechadura. Nós somos a chave, o mundo é a fechadura. Antes, tudo funcionava tão bem, não é assim? A chave entrava na fechadura e abria todas as portas. Mas agora, o Espírito Santo passou no esmeril a chave. E agora, quando nós colocamos a chave na fechadura, ela não gira. Louvado seja o nosso Senhor. Não encontramos mais lugar lá. Graças a Deus por isso, meus amados irmãos. Por isso não voltarão para o Egito. Mas observe o que diz na sequência. Mas o assírio será seu rei. Porque se recusam converter-se, ou seja, mudar os seus caminhos, mudar a sua mentalidade, deixar esses baalins, deixar esses ídolos que nada são. Então, porque eles se recusam, eu me inclino para dar-lhes de comer, mas eles se recusam. Então, embora eles não voltem para o Egito, eles serão assenhoreados pela Assíria. Foi para onde a tribo do norte foi cativa, quase 100 anos antes das tribos do sul para a Babilônia. Não é? Cativeiro da Síria, cativeiro da Babilônia. O assírio será seu rei, porque eles se recusam a converter-se. Então, meus amados irmãos, essas são as aplicações que eu gostaria de fazer sobre esse primeiro passo. Por isso que nós mantenhamos como nossa oração diária, a cada manhã, diante do Senhor. Salmo 36, 9. Em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Luz sobre ele, sua glória, sua beleza, cada vez mais, cada vez maior, e de glória em glória nós somos transformados. Mas também nós vemos com cada vez mais clareza quem somos por natureza. Quero citar um verso para fazer alguma aplicação mais nos outros passos. E acho que talvez hoje ainda conseguiremos abordar um pouco da parábola das 10 minas. Se não, faremos amanhã calmamente. Quando, meus irmãos, nós recorremos à luz do Senhor para nos examinar, Filipenses 3:3, um verso de muita importância e beleza, Paulo vai dizer assim: nós é que somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão. Não são aqueles que passaram pela circuncisão na carne, aqueles que se gloriam disso. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Quem? Quais são as marcas de uma verdadeira circuncisão? Que lá em Romanos ele diz que não é uma circuncisão feita na carne, aquela que era externa, certo? Nos meninos, quando nasciam. Mas é uma circuncisão do coração. Romanos 2 ele vai explicar isso. Então em Filipenses 3, ele mesmo, Paulo, ouça bem. Filipenses 3:3, ele vai dizer assim: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que? 3 marcas. A primeira, adoramos a Deus no Espírito. Primeira marca de uma verdadeira circuncisão. Todos que foram verdadeiramente circuncidados adoram a Deus no Espírito. Segunda marca, se gloriam em Cristo Jesus
e apenas em Cristo Jesus. Não se gloriam em si mesmos, não se gloriam em homens, não se gloriam em coisas, se gloriam em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus, a frase preferida de Paulo, que ele usa, essa e as suas correlatas, nele, no Senhor e etc. Ele usa mais de 200 vezes nas suas 13 epístolas. Paulo poderia descrever um cristão genuíno como sendo um homem ou uma mulher em Cristo. É assim que Paulo define o que é ser um cristão. Então ele vai dizer, adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus, mas tem mais uma marca. E qual é ela? E não confiam na carne, meus irmãos. Agora, como nós não confiaríamos na carne se nós não a conhecêssemos? Para não confiar nela, nós temos que conhecê-la. Agora, não é conhecê-la praticando pecados, não. Louvado seja o Senhor por isso, não é? É conhecê-la na sua luz, onde nós vemos a luz, sobre quem somos por natureza. E ali nós nos conhecemos. De dentro do coração do homem é que procedem. Marcos 7, lembra? Então, esse é o primeiro passo. Um pouco sobre o segundo. Pouco mesmo. A lepra incurável daquele homem. Oh, meus irmãos. Como disse ontem, não tivemos tempo para isso, mas pense. Quanto de lepra incurável havia em nós? E quanto de lepra incurável ainda há na nossa carne? Mas graças ao Senhor, nós podemos andar no Espírito e jamais satisfazer as cobiças da carne. Nós vamos falar um pouco sobre a lepra incurável da carne. Por exemplo, língua incurável. Oh, irmãos e irmãs, quantas vezes desejamos comer as palavras que nós falamos antes que elas saíssem da nossa boca? Não foi assim? Espadas que feriram outros, que provocaram danos, que cortaram relacionamentos de maneira inadequada. Espadas que feriram nossas esposas. Espadas que feriram maridos. Língua incurável. Tiago 3. Uma pequena fagulha pondo em chamas tão grande selva. Língua incurável. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Língua incurável, lepra incurável. Como nós podíamos ser dominados nesse assunto, meus irmãos? O salmista ora assim, põe guarda, Senhor, as portas dos meus lábios. Não é? No Salmo 19, no final do Salmo, ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Lepra incurável. Segundo exemplo de lepra incurável. A língua é o primeiro, meus irmãos. É o primeiro. Segundo, temperamento. Temperamento incurável. Mau humor incurável. Há um versículo em Colossenses 3 que diz assim, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com amargura. Lembra-se desse verso? A palavra para amargura, na língua original, também poderia, fielmente, ser traduzida por mau humor. Não as trateis com mau humor. Outra lepra incurável. E se a Bíblia menciona aí os maridos em primeiro lugar, ou nesse assunto específico, menciona apenas maridos, então nós temos que assumir isso para nós, não é? Como sendo algo que o Espírito Santo quis falar a nós. Maridos, não trateis vossas esposas com mau humor. Então, às vezes, quando a tua esposa te chamar assim, meu amor, você escute bem. Às vezes ela está falando mau humor, mau humor. Mau humor.
incurável. Mas tem mais um elemento incurável aí. Nós estávamos conversando com uma irmã, que é médica, e ela dizia o que nós já sabemos, né? Mas é bom ouvir de profissionais também. Quanto os adolescentes e jovens têm sofrido de ansiedade e de depressão. Muito. Por vários motivos. Vou citar alguns deles. Pressão social. Muito, muito forte na vida dos adolescentes e jovens. Segundo, pressão do mercado de trabalho. Extenuante. As empresas não querem o serviço dos funcionários. Quanto mais jovem, mais isso é verdade. Elas querem a alma dos funcionários. Que eles sejam conectados com a sua empresa 24 horas, todos os dias. Se eles não quiserem, há muitos que querem. Então basta que eles saiam da empresa e dê lugar para outro. Não é assim, jovens. Pressão do mercado de trabalho. Pressão social. Então, esse assunto das ansiedades e da depressão, ele precisa, de uma maneira mais pontual, ser lidada se nós queremos ser vasos do testemunho do Senhor. Porque sabe, meus irmãos, amados, estritamente falando, só a palavra de Deus pode curar ansiedade e depressão. É certo que há questões que se requer a ação de profissionais. Não podemos ter nada contra, porque estaríamos aí equivocados. Tanto na área psiquiatria, quanto até mesmo na área psicologia. Só que há muita necessidade de critério aí, de cuidado aí. Mas muita necessidade. Porque a palavra de Deus é o único instrumento capaz de penetrar a alma do homem no nível em que ela penetra. E nada mais. Então é certo que conselhos, olha, você está extrapolando aqui, olha, regule melhor o teu dia, olha, aprenda a falar não para situações em que se requer que fale não, você não pode falar sim para tudo, não é? Você vai ter um burnout aí, burnout está na moda também, né? Essa palavra. Não é isso? Então o psicólogo vai te ajudar, aprenda a falar nas coisas mais básicas, né? Um bom papai podia ajudar seu filho com isso, não é? Aprenda a falar não, aprenda a regrar seu dia e etc. Mas só a palavra de Deus pode curar ansiedade e pode curar depressão. Agora, aqui acho que há algo que pode ainda nos encorajar nesse assunto, da lepra incurável aí. Nesse caso, ansiedade e depressão. Você já ouviu um pouco da história de Spurgeon? Você sabia que ele lutou por toda a sua vida com depressão? Alguns quase podem dizer, não é? Porque ele é chamado de o príncipe dos pregadores. E havia alguns motivos. O primeiro deles, ele tinha gota. Gota é uma doença que inflama articulações e é extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Como se enfiar agulhas dentro das suas articulações. Crise de gota. E ele sofria de gota e sofreu de gota por muitos anos. Então essa era uma das causas da sua depressão. Uma outra. Certa vez Spurgeon estava pregando em um grande auditório. Grande evangelista que ele foi. Então alguém, de uma maneira maldosa, gritou no auditório, fogo! E a multidão se desesperou. E as pessoas procuraram caminho de saída. Vários se feriram e vários morreram pisoteados. E Spurgeon disse que depois disso, ele não conseguia pregar. Ele ficou meses sem pregar, por causa do trauma desse evento. É claro que ele era uma pessoa introspectiva, quanto ao seu temperamento também. Ele dizia que a depressão, lutar contra a depressão é como lutar com um inimigo invisível. Ele dizia, eu não consigo dar murros na névoa. Veja a sua expressão. Mas, meus irmãos, você sabe quem ele foi? Esse servo do Senhor foi tão sustentado
pelo significado, o poder, o valor, a suficiência da palavra de Deus, que ele aprendeu a viver por ela, mesmo com todas essas questões no seu homem interior. E foi então usado pelo Senhor da maneira como foi. Conhecendo a jornada espiritual como ele certamente conheceu, só você ler os seus escritos. Um homem maduro de Deus. E um homem que declarou então, que lutou com esse assunto emocional a sua vida toda. Então, esses são alguns exemplos dessa lepra incurável. Que o Senhor nos ajude a levar essas coisas realmente aos seus pés. Porque é ali, meus irmãos, é ali que nós experimentaremos o valor, o significado da palavra curadora, restauradora, fortalecedora, capacitadora de Deus. Agora, quero ler um relato para você. Um textozinho, por favor, preste então bem atenção. Esse texto é de François Fenelon. Esse é outro homem que conheceu a jornada espiritual muito profundamente. Outro homem maduro de Deus quanto à jornada espiritual. François Fenelon. Ouça bem o que ele escreveu. Esteja você certo de que, com o aumento da luz em seu interior, as imperfeições que você tem visto até então serão vistas tão maiores em suas bases como você jamais as concebeu. Ouviu bem? E que você testemunhará adicionalmente o desenvolvimento de uma multidão de outras, de cuja existência você não tem até agora a mais leve suspeita. Compreendeu? Significa que ainda há coisas em nós que nós nem sabemos, mas que na medida em que andamos na luz, como Ele na luz está, na sua luz vemos a luz, mais nós vamos conhecendo dele. Não é introspecção, não é psicanálise. Quanto mais nós vemos a glória do Senhor, então quanto mais conhecemos a glória do Senhor, mais nós conhecemos a nós mesmos. Aliás, é a única maneira de nos conhecermos, é essa. Do contrário, nós vamos até um limite. Não se pode passar daí. Não se pode passar daí. Só a palavra de Deus pode nos levar a níveis mais profundos de conhecimento interior. Então, continuando o texto dele. Quanto mais luz, então, mais se vê as imperfeições, repetindo o que ele disse, e você ainda testemunhará adicionalmente o desenvolvimento de uma multidão de outras, cuja existência você não tem até agora a mais leve suspeita. Continuando. Então, se descobrirá ali as fraquezas necessárias para privá-lo de toda confiança em sua própria força. Não é o que Paulo falou em Filipenses 3:3? Adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Em nenhum sentido. A inteligência da carne, a perspicácia da carne, a experiência da carne. Oh, meus irmãos, sabe um dos problemas dos homens e mulheres também de cabelo branco? É confiarem na sua experiência. Grande problema. Nossa experiência significa nada se ela não estiver ali disposta aos pés do Senhor. Nossa experiência pode até mesmo nos enganar. Nós não podemos confiar na eloquência, na oratória, na experiência, na intelectualidade, em nada. Então, fraquezas necessárias, que frase, para privá-lo de toda confiança na sua própria força. Porque, na verdade, meus amados irmãos, a grande questão para o nosso Senhor não é que nós somos fracos, é que nós somos fortes. Então, seu trabalho é nos enfraquecer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, a próxima frase de Paulo, isso é Coríntios, né? 2 Coríntios 12, nos examina tanto, porque ele diz que ele fazia algo que nós raramente fazemos, porque somos introspectivos, porque nossos valores não estão em Cristo, estão em nós. Então nós não conseguimos fazer o que ele falou no restante desse verso.
Ele diz assim: por isso então, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Olha, meus irmãos, que maravilha! Isso vale para todos nós. Podemos nos gloriar porque nós somos fracos, gloriar porque nós somos pobres, gloriar porque nós somos dependentes, gloriar porque nós somos um nada, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele continua assim, ainda Fenelon. Mas, graças a Deus por esse mas essa descoberta, na sua luz, longe de ser desencorajadora, ela servirá para destruir a sua autoconfiança e arrasar o edifício do orgulho até as suas bases. Porque, irmãos, todos nós poderíamos substituir o nosso nome por outro nome. E esse nome é orgulho. É isso que nós somos por natureza, irmãos. Nós tentamos mascarar e disfarçar de todas as formas, não é? Mas é isso que nós somos por natureza. Orgulhosos. Então, ele diz que esse avanço na luz de Deus assim, conhecendo a glória de Cristo, e então na sua luz conhecendo a nós mesmos, adorando a Deus no Espírito, cada vez mais nos gloriando nele, somente nele, e não confiando na carne, é que nós teremos as bases da nossa autoconfiança e do nosso orgulho realmente minadas. E aí sim, meus irmãos, nosso Senhor amado poderá usar nossas vidas aqui, ali, no lar, no trabalho, para com nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Pequenas coisas, porque a vida cristã é um ministério de pequenas coisas, não é? Mas esse é o processo. Então, pense sobre isso. E ainda, sobre um textozinho mais de um outro irmão, sobre essa luta que nós estamos escrevendo. Bem pequeno, escute com atenção. Ele vai dizer assim: se esta luta, de tudo que estamos vendo de nós mesmos, na luz do Senhor, se essa luta não for travada, nós nos esquivarmos, justificarmos, culparmos os outros. Oh, meus amados irmãos, deixe-me parar aqui um pouquinho. Nunca culpe os outros. Porque o Senhor usa os erros, as falhas, as dificuldades, os problemas dos outros para trabalhar em nós. Pare de culpar os outros. Não transfira problemas para os outros. Peça ao Senhor que lance luz sobre você. É certo que os outros têm problemas. É certo que os outros erram. Agora, talvez a pergunta mais essencial nós não fazemos. Você sabe qual é? O que nós podemos fazer com os outros? Não é? Só o Espírito Santo pode fazer algo com o outro. Esposa cristã, o que o Senhor diz para você no livro de Provérbios quanto a seu marido difícil? O coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Pare de tentar inclinar o coração do seu marido para os seus interesses. E fazendo boicotes emocionais e usando outras estratégias para tentar manipulá-lo. Porque isso ofende o Espírito Santo e não produz nada que possa ser de valor. Então, se essa luta não for travada, repetindo o texto, olha o que ele diz. Nós viveremos a nossa vida em uma longa defesa, na retaguarda, né? Uma longa defesa contra a realidade da nossa condição pecaminosa. Repetindo, viveremos uma vida, nossa vida, em uma longa defesa, nos defendendo o tempo todo, justificando o tempo todo, culpando os outros, uma longa defesa contra a realidade da nossa condição pecaminosa. O pecado do outro é o pecado do outro. Mas e o meu pecado? E o que eu tenho visto a respeito de mim na luz do Senhor? O que eu faço com ele? E então, ele completa assim. Em um esforço extenuante para nos convencer
das nossas próprias virtudes, já que os problemas estão nos outros, em nós as virtudes. Então, um esforço extenuante para nos convencermos de nossas virtudes. A terceira etapa que nós vimos lá em Lucas 5, nova convicção de pecado, nova purificação, a lepra incurável, terminamos aqui. Graças a Deus, então, vemos os dois passos positivos, não é? Nova capacitação, paralítico, curado. E o Senhor olhando para aqueles fariseus, como nós falamos numa frase só, não é? É um discurso só. Ele olha para eles dizendo assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar, tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Num discurso só. Levanta-te. Oh, meus amados irmãos. Nesse processo que nós falamos de vermos bem quem nós somos, nesse processo de sermos purificados e purificados e purificados na sua luz, vendo a luz, como nós precisamos avançar em nossa experiência nesse terceiro passo. É uma nova capacitação. Austin Sparks, certa vez, disse para sua esposa: eu vou para o meu escritório e, por favor, você não bata na porta, não me leve comida, nada. Eu vou trancar no meu escritório e vou ficar lá, até que o Senhor fale comigo qual é a razão do fracasso no meu serviço a Ele. Agora eu quero te dizer o que ele chamava de fracasso. Ele disse que nesse ponto, ele podia fazer um estudo da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, sem esboço, e pregar sobre todos eles. Qual era a sua carga central, qual eram suas principais ênfases, suas palavras-chave sobre todos os livros. E ele chamou isso de ministério infrutífero. Compreende? Então ele foi para o seu escritório. E ele narra que então ele estava lendo o livro de Romanos, que certamente ele devia conhecer muitas porções de cor, inclusive, Romanos. Então ele chegou a Romanos 7, que diz assim: para que sirvamos não na caducidade da letra, mas em novidade do Espírito. Essa frase, como que saltou da Bíblia e penetrou o coração de Sparks. Então ele se dobrou diante do Senhor e disse: meu Senhor, o conhecimento que eu tenho adquirido tem sido usado na energia da carne. Quero conhecer o que significa te servir em novidade de espírito. E foi isso que ele fez pelo resto de sua vida. Por isso até hoje nós bebemos dos seus escritos. Na minha opinião, modesta opinião, ele foi o maior profeta do Senhor do século passado. O maior de todos eles, na sua visão espiritual. Louvado seja o Senhor. Porque é a isso que Ele quer nos conduzir, uma nova capacitação. Agora, meus irmãos, o que nós temos hoje? Você quer pregar a palavra? Então faça esse estudo, vá para um seminário, se prepare dessa maneira ou de outra, leia esse livro. Não que isso em si mesmo possa ser inútil. Seminário é um grande problema, sejamos honestos. Se houver 5 seminários saudáveis no nosso país, nós estamos sendo muito otimistas, porque a maioria deles está encharcada de liberalismo. A maioria deles não crê que a Bíblia é a palavra inspirada verbalmente por Deus. Não crê. Esses são os nossos seminários. E não é só no nosso país, é de modo geral. Como é que o Senhor prepara vasos? Ele prepara vasos assim, como Lucas capítulo 5 descreve. É assim que ele prepara vasos. Então, uma nova capacitação. Levanta-te. E por último, para concluirmos, se vamos ficar só com isso hoje, amanhã, se o Senhor permitir, pela manhã entramos nessa linda parábola que nós lemos, a parábola das 10 minas. Um novo interesse, assim chamamos, e uma nova ocupação, não é? Aquelas 3 frases tão simples. O Senhor passa pela coletoria, vê aquele homem sentado, um publicano, e ele diz: segue-me. A
Apenas isso. E é dito, e ele se levantou, e ele deixou tudo e o seguiu. Quem é ele? Mateus. E ele escreveu o Evangelho do Rei. Mateus, o Evangelho do Rei e do Reino. Porque ele conheceu o que significa seguir o Rei, passo a passo. E pôde escrever a vida do Rei de uma maneira tão única, no primeiro dos Evangelhos, no Novo Testamento. Então, essa nova ocupação, concluindo, ela coroa tudo o que vem antes. E como nós podíamos inverter a ordem do que está aqui? É impossível inverter. Convicção de pecado, cada vez mais profunda. Quem somos por natureza? Para que não confiemos na carne, não confiemos na caducidade da letra, mas compreendamos o que é servir e andar no Espírito. Purificação, as lepras incuráveis que mencionamos, e tantas outras podiam ser citadas. Lascívia, por exemplo, não foi citada. Lascívia é uma lepra incurável que mora em nossa carne. Lascívia, olhos lascivos, pensamentos lascivos, intenções lascivas, lepra incurável. Mas que bom, nós podemos ouvir, nós podemos ir ao nosso Senhor e dizer, ó Senhor, em nossa miséria, na sua luz, e dizermos, ó Senhor, se queres, podes purificar-me. E imediatamente ouviremos, eu quero, fica limpo. O poder da sua palavra, meus irmãos, transformando e renovando as nossas mentes, nos dando novos sentimentos, novo foco, novos apetites, novas intenções, tudo novo, vaso novo, odre novo, para conter um vinho novo. Meus irmãos, não há nada mais extraordinário nessa vida. Temos sido chamados para passarmos esse processo de discipulado pelas mãos diretas do nosso Senhor Jesus, usando tudo que Ele usa, mas são as suas mãos diretas sobre nós, através desses instrumentos, que são só instrumentos. Vamos pensar, são como luvas. Quando você põe uma luva na mão e toca um objeto, é a sua mão que está tocando, não é? A sua mão é que manuseia a luva, ela que determina. Não é assim? É sempre as mãos do Senhor que estão nos tocando. Mas Ele usa as luvas, os instrumentos, que Ele manipula, que Ele manuseia. Então, esse último cenário, ele coroa os outros anteriores. Porque nós tínhamos, então, tomados por uma nova ocupação e um novo interesse. E eu queria citar para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Colossenses 3, vou citar para você. Colossenses 3, versos de 1 a 4, e vamos concluir. Paulo vai dizer assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Lembre-se, esse ser aí não é uma partícula condicional, certo? Muito claramente. Ele está dizendo, é porque fostes. Se esse aqui é um fato, por isso é o ser. Se isso aqui é um fato, então esse outro aqui é o fato decorrente. Compreendeu? Ele está dizendo, será que fomos ressuscitados com Cristo ou não fomos? Não. Ele diz, se fostes, primeiro lá no final do capítulo 2, ele vai dizer, se morrestes com Cristo, não é? Para os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais à ordenança, não toque isso, não proves isso, não toques aquilo outro? Não é assim? Colossenses 2:20, só você ver aí. Então, no capítulo 3, ele começa assim, se fostes ressuscitados. Então, morrestes, nosso irmão tocou nisso pela manhã, não é? Morrestes e fostes ressuscitados. Então, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai. A palavra pensai aí, ter uma atitude definida de mente. Eu sei que já li para os irmãos aqui e em outros lugares, aquele artigo de A.W. Tozer, sobre o cultivo da vida interior. Não é? Muitos dos que estão aqui certamente vão se lembrar. E você lembra que ele fala sobre isso, não é? Chame para casa, ele usa essa figura. Chame para casa os seus pensamentos errantes. Não permita que sua mente fique dispersa por muito tempo.
Exercite concentração espiritual. Olha as palavras que ele usa. Exercite concentração espiritual. Com o tempo, você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. Que coisa preciosa! Exercício da vida espiritual. Nós exercitamos para tudo, né? O corpo, então, falta academia para tanta gente. Mas e o exercício do nosso espírito? Por isso, irmãos, o corpo é forte, certo? A alma é desordenada e o espírito é mirrado. É assim que funciona. Meus irmãos, nosso espírito deveria ser forte para que governasse nossas almas terríveis. Então, nosso corpo ia receber todos os benefícios. Um servo. Nossa alma e nosso corpo foram destinados pelo Senhor para serem os melhores servos. Nossa alma e nosso corpo, servos do Espírito. Mas, se não for assim, eles são os piores patrões. Escravos da alma e escravos do corpo. Então, voltando ao texto para concluir. Se fostes, pois, suscitados com Cristo, buscai ou pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mente celestial, mente sagrada. Ore ao Senhor sobre isso, irmão e irmã. Peça ao Senhor que você quer ter uma mente sagrada. E na medida que a palavra de Deus for penetrando sua mente, seu coração, você vai ter uma mente sagrada. Porque o Senhor tem a absoluta capacidade de trabalhar isso dentro de nós. Total capacidade. Limpar, dar as mãos para nós, tomar as chaves de cada departamento trancado do nosso coração, entrar lá conosco e colocar para fora os escorpiões, as víboras, as aranhas, os morcegos que estão alojados lá no escuro. Ele entra lá conosco sem vergonha nenhuma, porque Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Bendito seja o seu nome. Mas nós precisamos colocar nossa mão na dele e colocar a chave na mão dele, dizendo: entra, Senhor. Entra, porque com este inimigo eu não posso. Eu tenho perdido a guerra frequentemente. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Aí ele vai dizer, buscai as coisas lá do alto primeiro, né? Depois ele vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. E olha que lindo agora. E a vossa vida é realidade já para todos nós. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já é verdade para todos nós, meus irmãos, ela está. Então o que Ele deseja fazer conosco? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí ele conclui aí com o verso 4, aí vamos terminar. Tão lindo, nossa esperança, nossa viva esperança, quando Ele se manifestar. Cristo que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados, juntamente com Ele, em glória. Agora, certamente, cada um de nós em um nível de glória diferente. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Mas o que vai determinar o nosso grau de glória? A resposta que temos dado ao que o Senhor tem nos confiado agora e aqui. Por isso a parábola das 10 minas. Então, meus irmãos, eu não sei se nós teremos tempo para Lucas 12, porque nós vamos tocar calmamente naquela parábola maravilhosa, Lucas 19, para que nós entendamos o que significa a responsabilidade que o Senhor nos tem confiado. Vasos do testemunho, responsabilidade confiada aos vasos e retribuição de acordo com o serviço de cada um. Precisamos compreender isso. Precisamos entender o que é negociai até que eu venha, uma palavra única que foi usada aí. Negociar. E o que é isso? Como negociar
espiritualmente falando. Nós vamos ver 2 aspectos, para que você leia, medite, estude essa parábola até chegarmos lá. Até às 3 da manhã você vai conseguir um bom resultado. E nós vamos ver que esse negociar tem 2 sentidos. Tem o sentido de exercitarmos a nossa vida espiritual, pessoal, mas tem um outro sentido. Tem o sentido de trabalhar pelos interesses do Senhor. Isso é negociar até que Ele venha. E vamos buscar compreender essas 2 coisas juntos, calmamente, diante do Senhor, que Ele use de misericórdia conosco. Seja Ele o pastor e bispo de nossas almas, que encontre caminho aqui entre nós, que somos todos o seu rebanho, e possa Ele mesmo falar claramente aos nossos corações. Porque, meus amados irmãos, Ele, o Rei, já tomou posse do reino, certo? Agora só resta a última frase que está aí nesse versículo, dentro dessa parábola: e voltar. E nós estamos na iminência dessa gloriosa vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, não temos palavras adequadas para te agradecer, sabendo que realmente em nós não mora bem algum. Somos, Senhor, tão gratos, porque o Senhor colocou a Tua mão em um barro disforme, vazio. E são as Tuas peritas mãos que têm feito desse barro vasos para o Teu testemunho. Ó Senhor, nós te rogamos, segue com Teu trabalho em nós, apesar de nós. Convence-nos, Senhor, de quem Tu és. Tua beleza, Tua glória, atrai-nos, amarra-nos, constrange-nos. Queremos ser cativos Teus, para que livres sejamos. Obrigado por esse trabalho de amor incansável do Teu Espírito Santo que mora em nós. Te pedimos, Senhor, que continues, por Tua graça, usando esses tempos que temos tido de comunhão, tanto na palavra quanto nos relacionamentos, para que o Senhor fale de modo definitivo, único com as nossas vidas. Que para muitos de nós, talvez todos nós, esse tempo que estamos tendo nesses dias seja um ponto de virada, em que o Senhor obtenha de nós aquilo que até hoje ainda não obtiveste. Te pedimos assim, Senhor, e muito obrigado por esse maravilhoso trabalho de amor em nossas vidas. Bendito seja Teu santo nome. Amém.